O mundo me deu flores quando lá cheguei. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração, jogado à própria sorte e à solidão. Lembrando do meu pai, a dor do seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão. Como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar, sem recompensa esperar, uma tão marcante prova de amor? Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar, sem recompensa esperar, uma tão marcante prova de amor? Meus irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um motivo de alegria poder mais um dia poder estar na presença de Deus, podendo fazer alusão às Sagradas Escrituras, podendo meditar juntamente com você em alguns trechos da Palavra de Deus. O texto pela qual o Senhor hoje colocara no meu coração, ele vai falar a respeito de uma libertação. Libertação essa pela qual a própria palavra de Deus nos ensina, que anteriormente já anunciado pelos profetas, assim bem como o profeta Isaías, anunciando a respeito do advento do Messias, do Filho de Deus, Jesus Cristo, que haveria de vir ao mundo para que o mundo pudesse ser liberto e, acima de tudo, alcançar a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. O texto que nós iremos usar como base está inserido no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Mateus, Marcos, Lucas são os três evangelhos chamados evangelhos sinópticos. Praticamente as mesmas passagens bíblicas que você encontra em Mateus, você encontra em Marcos e em Lucas. Já o Evangelho de João é um evangelho diferenciado. É o evangelho
um pouco diferente desses 3 evangelhos anteriores pelas quais já vos disse. A palavra de Deus nos ensina a seguinte manifestação de Jesus. Jesus ele chega diante dos seus 12 discípulos, já sendo tarde o dia, ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer assim: passemos para o outro lado do mar. Automaticamente Jesus estava colocando juntamente com ele, naquele barco, os seus 12 discípulos. Discípulos, alguns desses que já tinham uma bagagem totalmente diferenciada de alguns outros. Sendo de que Jesus ele vai chamar Mateus, que era um corretor. Mateus ele tinha um conhecimento muito grande no que diz respeito ao dinheiro, às rendas que entravam. Judas os Iscariotes também. Mas a pessoa de Pedro que me chama a atenção nesse texto é uma das pessoas das quais ele tinha no seu dia a dia, no seu afazer, uma obrigação. Essa obrigação da qual lhe trazia o sustento para a sua casa. Ele era um pescador nato, ou seja, ele tinha experiência no que diz respeito a entrar dentro de um barco e ir ao alto mar para fazer a pescaria. E a possibilidade de que ele conhecia os lugares aonde ele poderia adentrar e conseguir trazer grandes quantidades de peixe era muito fácil para ele. Porque ele trazia consigo na sua mente talvez um mapa territorial do mar, aonde constantemente ele ia pescar para trazer sustento para a sua família. Até que um dia Jesus Cristo, chegando diante deles, ele disse para ele que ele não seria mais pescador, mas sim pescador de almas. Que dali por diante ele teria um ofício, um chamado pela qual ele iria aprender estando ao lado de Jesus o que é dar valor a uma alma. Então, nesse ensinamento, Jesus ele vai dizer para os discípulos. A Bíblia diz então que, e deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O que está se sucedendo aqui é que Jesus com seus discípulos no meio do mar, eles se deparam com uma grande tempestade. Tempestade essa que já estava fazendo com que o barco estivesse cheio de água, ao ponto de poder ir naufragar e fazer com que eles fossem dispersos pelo mar. Aí então diz as Sagradas Escrituras, dizendo assim: e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando, dizendo: Mestre, não se te dá de que nós estamos perecendo? Quem estava dormindo na polpa do barco era Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus ele chamou pessoas capacitadas para estar com ele. Pessoas que tinham domínio no mar, domínio do barco.
Só que aquela tempestade foi uma tempestade diferenciada. É uma tempestade que nós possamos dizer assim, é atraída pelo mundo espiritual que nos cerca. Haja visto que as pessoas, em sua maioria das vezes, não entendem isso e elas não acreditam de que nós estamos aí neste mundo rodeado por um mundo espiritual. Existe sim. A palavra de Deus nos dá o discernimento para fazer alusão de que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Só que, se os anjos estão ao nosso redor, a palavra de Deus nos ensina que ao derredor, que é um pouco além do redor, está os demônios, juntamente com o seu manipulador, que é o diabo, inimigo de minha e sua alma, buscando-nos brechas na minha e na sua vida para nos acusar, para lançar enfermidade, para causar conflitos familiares. O diabo está aí 24 horas lutando para desfazer os enlaços matrimoniais, separação de casais, entrando com discórdia, e em sua maioria das vezes ele até consegue. A pessoa só tem o escape se ela entender de que quando ela adentra neste mar bravio, se ela tiver Jesus com ela, ela vai clamar e Jesus há de lhe socorrer. Pode ser de que você enfrente a tempestade, mas a enfrentando essa tempestade, ela não irá te sucumbir. Pelo contrário, você irá passar por ela, porque Jesus está com você no barco. Essa vida daqueles que estão com Cristo e daqueles que estão sem Cristo. Quando nós temos Jesus Cristo no barco, nós temos a plena certeza e a convicção de que nós seremos todos os dias guardados por Ele. Jesus estará juntamente conosco. Então diz as Sagradas Escrituras que despertando o Mestre, automaticamente, meus amados em Cristo, Jesus ele repreendeu o vento e disse ao mar. O mar, o que é o mar? O mar é aquele que da qual tem as suas ondas que vão até determinado local e voltam e recuam automaticamente. Você imagine um homem chamado Jesus que veio nesta terra, que tem a autoridade de Deus sobre a sua vida, ao ponto de olhar para a natureza que ele mesmo criou e dizer para o mar: aquieta-te, mar. E a Bíblia então diz que e o vento se aquietou e houve grande bonança. Houve alegria no coração dos discípulos, porque o vento havia se aquietado. O mar que estava bravio, que estava querendo fazer com que eles afundassem, que eles fossem ao naufrágio. A palavra de Deus diz que Jesus, ele mandou e fez com que o mesmo aquietasse. E ele ouviu a voz de Jesus, pelo que o mar tornou-se em bonança.
Eu quero conjecturar aqui essa mensagem fazendo um paralelo com a nossa vida. Há momentos que eu e você entramos nas turbulências do mar da vida. Por quê? Porque nós entendemos que estamos no controle da situação, quando na verdade nós não estamos. Se não for ao Senhor Jesus, diz os profetas assim: ora, diga a Israel, se não for ao Senhor que estivesse conosco, nós teríamos sido consumidos vivos. Se não for o Senhor que estivesse, ou que Ele estiver, ou esteja conosco, a possibilidade de eu e você naufragar nesta caminhada é muito grande. Mas quando nós temos Jesus Cristo juntamente conosco, dentro de nós temos a plena certeza e a convicção que iremos passar pelas dificuldades com toda certeza, mas passar com Jesus é infinitamente melhor. É ter a certeza de que Jesus, no momento que nós não tivermos mais força, Ele vai levantar a sua voz e vai dizer para o vento, para o mar, para que ele possa tornar em bonança, para que nós possamos novamente voltar a navegar e ir de encontro com aquilo com que Cristo quer que nós realizarmos nas nossas vidas. Existem ministérios, existem vidas de homens, de mulheres de Deus que estão parados simplesmente por causa disso. Porque esqueceu de convidar Jesus. Entrou no bar bravio da vida, do dia a dia, e não convidou a Jesus. Esquece de fazer a oração de convite. Senhor, venha comigo. Eu sempre falo isso todas as vezes que eu pego o carro para sair em alguma viagem. Mesmo que caladinho comigo, eu oro em pensamento, pedindo a proteção de Deus, para que o Senhor possa estar guiando o veículo meu e o veículo que estiver vindo ao contrário, para que não haja nenhuma colisão, para que não haja nenhum tipo de acidente com os veículos. E constantemente o Senhor nos dá livramento. Quando oramos, o Senhor estende as suas mãos. E a Bíblia então diz que, e disse-lhes os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda vocês não têm fé? Jesus disse aos seus discípulos: por que tal timidez que vocês ainda carregam consigo? Sendo que eu já vos dei autoridade para pisares em serpentes e em escorpiões, em toda sorte do mal que não faria dano algum a vocês. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Jesus já havia dado autoridade para os seus discípulos. Só que aquela tempestade foi uma tempestade diferenciada do que eles estavam acostumados a lidar dia após dia. E a possibilidade naquele dado momento ali de quem enfrentou aquela tempestade de tomar rédea do barco, de tomar os remos e dizer: não, deixa comigo. Vamos pegar as velas, vamos fazer com que nós chegamos do outro lado. Não precisa acordar o mestre, não. Eu estou no controle de toda a situação, talvez dizia Pedro, Tiago, João. Só que diz a palavra que eles ficaram temerosos ao ponto de acordar Jesus. Depois que eles acordaram a Jesus, Jesus então repreendeu e disse para eles: por que vocês são tímidos? Está faltando para vocês fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé
ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver o milagre de Deus se suceder diante das adversidades do dia a dia. Hoje, eu não me encontro numa situação favorável, mas existem pessoas piores do que eu. Eu tenho um teto para poder dormir, tenho uma família, tenho a minha mãe, tenho os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu tenho pessoas ao meu lado, os meus amigos. Mas existem pessoas que neste momento, eles não têm as mesmas coisas que eu e você temos. Existem pessoas que estão agora em beiras de rios, estão em lugares para tirar a sua própria vida, devido às dificuldades tamanhas que sobrevieram e elas não conseguiram lidar com a situação e preferem abandonar o barco, preferem sair de vez deste mundo e da pior maneira, que é tirando a própria vida. Então, diz as Sagradas Escrituras que depois que tudo se sucede, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Amado, quando nós falamos de pé nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus fala sobre autoridade. Imagine você, Jesus, descendo do barco. Quando os pés de Jesus tocam no solo da província de Gadara, automaticamente no mundo espiritual, os demônios automaticamente colocou na mente daquele endemoniado, que era intitulado como o endemoniado de Gadareno, que vivia nos sepulcros, diz para ele: alguém de autoridade entrou na nossa localidade. Irmãos, demônios são territoriais. Eles possuem domínios em alguns lugares. Você há de convir comigo de que existe nas estradas por aí, pega essa BR-460 e anda nela. Os principais locais aonde existe grandes índices de acidente são aqueles lugares onde eles colocam a cruz, eles colocam vários tipos de santos ali. Nessas localidades é porque muito sangue inocente foi derramado. Através das tragédias, através de acidentes, das imprudências de pessoas. E tudo isso tem um pouco do agir do nosso adversário. Porque a palavra diz que ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, como ele é o pai da mentira, e ele trabalha 24 horas, tentando contra os seus para tentar lhe tirar a sua vida, o fôlego de vida que há em nós, ele arma nas estradas as suas armadilhas e vidas são ceifadas. E pode analisar aonde acontece
um acidente. Você pode chegar e observar a estrada, que a estrada nem ruim é. Mas em sua maioria das vezes é no mesmo local de alto índice de acidentes. E isso porque existem demônios que são territoriais. Eles estão ali para ceifar as vidas daqueles que estão descautelados. Então, quando Jesus pisa, como já te disse, a autoridade está no pé. Eis que eu vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e em toda sorte do mal que não fará dano algum. Então, quando Jesus ele pisa na província de Gadara, no mundo espiritual há um som. Então, automaticamente, o endemoniado que estava dentro do sepulcro, ele sai. Porque tinha um espírito imundo, o qual tinha tua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prendê-lo. Cadeias era colocada era como se fosse algemas, tanto nos pés como nas suas mãos. Aí a Bíblia vai dizer assim: porque tendo sido muitas das vezes preso, por várias vezes ele foi preso, com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Tentativas e tentativas frustradas de tentar parar este homem considerado uma grande periculosidade na cidade de Gadara. Haja visto que ele foi preso várias e várias vezes, e tanto as cadeias como os grilhões por ele foram feitos em pedaços. Ninguém o conseguia amansar. Ninguém conseguia ter um diálogo com ele. Por quê? Porque sobressaía na vida dele um espírito imundo, que fazia com que ele dormisse dentro dos sepulcros aonde eram colocados cadáveres. A possibilidade de que ele alimentava-se de carne em estado de putrefação é muito grande. E a Bíblia então diz assim: e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Como se não se bastasse, imagine você na sua casa pegando para dormir, de repente um grande tormento, pessoa gritando. Era ele. Ele saía gritando pela cidade ao ponto de que as pessoas já sabiam que era ele e nada podiam fazer. Não havia pessoa com autoridade para poder expulsar o demônio que estava atuando na vida deste homem. Pelo que diz as Sagradas Escrituras, que ele andava pelos montes gritando e se ferindo com pedras, se machucando. Então a Bíblia diz, e quando ele viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou. Irmãos, Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo que também se esvaziou, assumindo a forma de um homem. Jesus ele deixou a sua divindade e assumiu essa forma minha, a sua, de um ser humano. Mas ele trazia com ele a presença de Deus, do Espírito Santo.
E como os demônios, eles sabem quem é Jesus, porque eles saíram de lá em rebelião dos céus. Hoje eles estão a passear por essa terra. E eles vivem no mundo tenebroso. Ao contrário de que algumas pessoas pensam, eles estão aí no céu, fazendo de tudo para que a minha e a sua oração não chegue diante do trono de Deus e nem que as respostas de Deus venham até você. Existem batalhas. Essas batalhas espirituais, elas não são vistas com os olhos carnais. Isso aí é para quem crer, para quem acredita que existe, e posso lhe garantir que de fato tem. Por experiência própria. A Bíblia diz então que ele vendo Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele corre, dobra o joelho e adora Jesus. E clamando com grande voz diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Sabia que Jesus era filho de Deus. Aí ele vai dizer assim: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus, ele estava ali, meus irmãos, para proclamar liberdade aos cativos e dar liberdade para aqueles que estavam presos espirituais. Como Jesus ele tinha essa incumbência, ele automaticamente sabendo que alguma coisa iria acontecer com eles, essa legião de demônio que estava nele, para que você possa entender, a legião de demônios ele é comparado como uma legião de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos poderia ter de 3.000 até 6.000 soldados. Ou seja, existiam muitos demônios dentro deste homem. Mas quando ele vê Jesus, ele adora. E quando ele adora, ele vai dizer para Jesus: não nos atormentes. E perguntou Jesus a ele: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. Como eu já te disse, uma legião de soldados romanos equivale de 3.000 a 6.000 soldados. A possibilidade que ele estava com mais de 3.000 demônios no corpo dele é muito grande. Porque o próprio demônio expôs a Jesus dizendo que eles eram legiões. Nós somos o que? Legião de demônio. E rogando-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Por que é que ele estava rogando? Por quê? Porque o judeu ele traz o costume de não comer animais que têm casco fendido. Por exemplo, lá em Gadara, eles tinham o hábito de cultivar porcos. E os porcos são considerados imundos aos judeus. Então, sabendo da lei, o demônio vai dizer para Jesus: não nos mande para fora desta província. E a Bíblia diz então: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se
precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 afogados no mar. Irmão, se um demônio entrou em cada um porco, foram 2.000 demônios que entraram nos porcos e se precipitaram no mar e afogaram. Aí eu te digo, isso que se sucedeu no passado ainda acontece nos dias de hoje. O ser humano, ele não tem tanto valor como um animal tem. A Bíblia diz assim: e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os pastores de porcos, automaticamente, irmãos, quando alguma coisa acontece em uma comunidade, é bem relativo que a maioria das pessoas ficam sabendo, né? Aqueles criadores dos porcos que se precipitaram no mar, eles foram para a cidade. E chegaram na cidade e eles relataram tudo o que havia se sucedido. Pelo que os curiosos vieram ver. E quando eles vieram ver o que estava acontecendo, eles se depararam com uma realidade que deixaram eles perplexos. Essa realidade choca muito até nos dias de hoje. Por quê? Porque você se depara, em sua maioria das vezes, com alguém aí na boca de fumo vendendo droga, traficando, se prostituindo. E de repente, um dia você vai fazer uma visita na igreja e você encontra ele lá. Aí você olha a roupa dele diferente, ele já não fala mais da maneira com que ele falava. É um ex-drogado, é um ex-traficante, é uma ex-prostituta. A igreja de Cristo está cheio de ex. É isso que você tem que entender. Jesus, ele não veio para aqueles que não necessitam de algum milagre, mas ele veio para aqueles que precisam alcançar algum objetivo na sua vida. E ele pode mudar a situação por mais adversa que seja. Jesus, ele cura lepra, Jesus, ele cura aidético, Jesus, ele cura a pessoa da leucemia. Jesus, ele faz cirurgia no coração sem o médico colocar bisturi. Jesus, ele abre a cabeça das pessoas, tira o câncer, ele fecha a cabeça da pessoa. Jesus, ele é especialista em fazer milagres. Enquanto então eles viram que aquele homem que vivia gritando pela cidade, nu, que vivia se machucando com pedras, assentado em perfeito juízo, eles ficaram espantados. Eles ficaram tão atônicos que eles temeram. Ficaram temerosos de ver a situação daquele homem. Imagine você que todos os dias você vai para o seu trabalho e você todos os dias se depara com, vamos supor, o João da vida, que bebe, todos os dias você encontra com ele. Aquilo acaba tornando para você cotidiano. Ninguém mais
faz questão de tentar ajudar, porque virou diário, aquilo lá acabou caindo no costume da sociedade. O que aconteceu com esse endemoniado de Gadara foi isso. Ele caiu no costume da cidade. A cidade já estava acostumada a vê-lo daquela maneira, pelo que ninguém mais importava. Os gritos, ele se machucando, ele quebrando as cadeias quando era preso. Eles se acostumaram. Mas o dia que eles viram ele em são juízo assentado, depois que os demônios saíram dele, entraram nos porcos e se precipitaram no mar, eles ficaram ressabiados, com medo, temerosos. O que aconteceu com ele? Então a palavra de Deus nos ensina assim: e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar que saísse dos seus termos. Irmãos, as pessoas que estavam ali, elas chegaram à conclusão que era melhor que Jesus fosse embora, porque 2.000 porcos mortos para ele valia mais do que uma alma vale para eles. Sendo que a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que todo este mundo perdido diante de Deus. Uma alma que se arrependa, que não queira ficar na prática do pecado, que queira ter uma conversão de vida. Ainda que tenha feito coisas erradas, como este endemoniado fazia, mas a alma dele tinha mais valor do que os porcos. Mas a sociedade descria dessa maneira. A vida dele tinha menos valor do que os porcos, para a sociedade. Mas para Jesus, não. Jesus então chamou os seus discípulos para dar a eles uma aula de como se deve ir atrás das almas que estão perdidas. Jesus vai mostrar para os discípulos que enquanto eu e você formos para realizar as obras de Deus, as tempestades do dia a dia irão se levantar contra a minha e contra a sua vida. Pode não ser uma tempestade de chuva, mas pode ser que alguma coisa irá lhe impedir de você de fazer a obra. E se existe alguma coisa que está colocando um empecilho na sua vida de você realizar as obras de Deus, é momento de você começar a clamar a Jesus. E entenda que Ele está com você no barco. Ele estava dormindo. Quando despertaram Jesus, Jesus disse: por que vocês são tão tímidos? Jesus ele orou, repreendeu o vento e o mar, e eles entraram na província de Gadara porque havia uma alma que necessitava de transformação. Então, quando existe almas envolvidas, sempre haverá alguém em cima de um púlpito que irá se levantar contra você. Sempre haverá alguém embaixo na nave da igreja que irá se levantar com você. Sempre haverá alguém no seu trabalho que irá se levantar contra você. Sempre haverá alguém, um motivo ou algum tipo de coisa para fazer com que você desista de realizar as obras de Deus. Então a Bíblia diz assim: e entrando ele no barco, Jesus entrando no barco, rogava-lhe o que era endemoniado, já não é mais, ele era, está no passado. Jesus,
em questão de segundo libertou, e o que ele foi para a sociedade, para Jesus Cristo, já não é mais. Jesus mandou ir embora aqueles demônios, e dali por diante ele já era uma nova pessoa. Pelo que a palavra de Deus diz que o endemoniado pediu assim, que o deixasse ir com eles no barco, de retorno de onde Jesus havia saído. Então diz a palavra que Jesus, porém, não permitiu, mas Jesus vai dar para ele o ide imperativo, dizendo para ele assim, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmãos, não necessariamente Jesus Cristo necessita que você entre com o seu carro e vá em lugares distantes para anunciar a Jesus. Você pode anunciar Jesus ao seu vizinho, você pode anunciar Jesus aos seus parentes. O importante é que você anuncie. Aquele homem que estava em perfeito juízo queria ir com Jesus e anunciar juntamente com os discípulos e com Jesus o grande livramento que Deus operou na vida dele. Mas Jesus lhe deu o ide imperativo, ide pregar o evangelho lá na sua casa. Você vai voltar e vai falar para os seus, para os que estão na sua casa. Você vai mostrar para os seus vizinhos o que o Senhor fez e como ele teve misericórdia de ti. O ide imperativo de Cristo, ele entendeu. Se ele estivesse endemoniado, ele não entenderia. E a Bíblia diz assim, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Com grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Meus amados, eu encerro essa mensagem te dizendo para você que com grandes coisas o Senhor tem feito em prol das nossas vidas. E cada dia que passa as pessoas irão se maravilhar, porque grande é Ele para fazer. Se temos fé, Ele quer fazer e vai fazer. Certa vez chegaram diante de Jesus e diz, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Jesus ele virou e disse, se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crer. Se você crer, você será aquele que Deus vai usar para salvar a tua geração, a tua família, a tua descendência. Deus te abençoe. Eu te peço encarecidamente, compartilhe essa mensagem. Você compartilhando ela, ela vai chegar aos ouvidos de mais gente. E mais gente poderão ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Deus te abençoe. Rogue as orações ao diácono Rodrigo Streitenberg e família, que eu estarei orando em prol da vida de cada um. Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus.